Salve galera, estamos aqui de novo. Eu sou o Eduardo, do canal Pai Sol, rede de apoio a pais solteiros, e eu estou aqui para o terceiro bloco de uma série de perguntas sobre dúvidas que casais têm no processo de separação, guarda e outros assuntos relacionados, tá? Eu estou aqui no escritório AMK Advogados, junto com o Fabiano. Tudo bem, pessoal? Bom dia. E nós vamos começar aqui o terceiro bloco. Se você não viu os outros dois vídeos, eu vou deixar aqui na listinha ao lado para que você possa assistir. São perguntas pertinentes e relevantes aí, tá certo? Então vamos lá, Fabiano. Vamos lá. Novamente, para quem ainda não te conhece, se apresente, fala um pouquinho aí do seu escritório, do seu serviço. Tudo bem? Eu sou o Fabiano, sou advogado, como o Eduardo já me apresentou. Sou primo dele também. E sou advogado atuante na área de direito da família, sócio aqui do escritório. E estou tentando aqui dar uma forcinha no canal dele, passando um pouquinho do nosso conhecimento para quem possa se interessar um dia nessas questões, ter um pouquinho de resposta um pouquinho melhor embasada. Estou falando um pouquinho demais, né? Mas já vai ter uma orientação aí para as dúvidas mais frequentes, né? Um roteirinho pelo menos para que a pessoa possa tirar suas dúvidas. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Hoje as dúvidas aqui levantadas serão mais voltadas para pensão e direitos e deveres. Direitos e deveres, no caso, tanto do pai quanto da mãe, em relação um ao outro após a separação e também em relação aos filhos. Tá? Primeira pergunta de hoje é: qual é o valor de pensão que deverá ser pago ao filho sob custódia da mãe? Vamos lá. O valor de pensão, há uma mistificação de que é sempre 30% do salário do quem paga, quem tem o dever de pagar a pensão. É uma regra usual, né? Muito, como já falo, né? Muito praticado. Mas enfim, isso tem muito mais a ver com a facilidade que isso tem de se chegar num valor quando a pessoa tem um vínculo empregatício do qual ela recebe um salário, né? Quando a pessoa é autônoma, não tem a regularidade de salários, né? Existem outras regras que podem ser inseridas, mas porque fica mais difícil calcular, né? O valor pode variar. Na regra geral, é de 25% a 30% dos rendimentos de quem tem o dever de pagar a pensão. E se houver mais de um filho? Se houver mais de um filho, paga assim, uma pensão para cada filho, mesmo que eles estejam morando na mesma casa? Vamos lá, tem duas situações. Você pode ter 2 filhos, um com cada mãe diferente. Se for uma mãe só, geralmente é o 25% ou 30% daquele salário. Se for com 2 mães, também não vai ultrapassar os 30%. Esses 30% tem que ser dividido entre os 2 filhos, ou de acordo com a necessidade de cada um, se houver uma necessidade maior. E se o pai tiver uma condição melhor financeira também, pode ser que o juiz até fixe um valor maior do que 30%. Se o cara tiver filho com 3 mulheres, já fica sem salário. Exatamente. Se você cada um, aí a questão é a seguinte: tem que levar sempre em consideração a questão de pensão, porque é um binômio, necessidade de quem recebe e capacidade de quem paga, né? Não adianta você ter uma criança que tenha necessidades de pensar de 5 mil reais e o pai ganha 2 mil reais. Não tem como, vai ter que reduzir os gastos daquela criança que seja condizente com o que os pais ganham. Ou, se há uma desproporção entre o que o pai e a mãe ganham, cada um tem que pagar de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, se a mãe, no caso, ganha 10 mil reais, o pai ganha 2 mil reais, a despesa da criança é 5, tem que haver uma proporcionalidade de quem paga mais. Tem que ter um equilíbrio aí dos dois. Os alimentos são devidos pelos pais, né? A obrigação acaba sempre recaindo sobre o que está fora do seio familiar, que geralmente é o pai, e ele tem que pagar a pensão, mas você tem que levar sempre em consideração que aquilo é um auxílio, né? É uma cota à parte, que a mãe também é responsável pelos alimentos, né? Ela mora, paga luz, água e tal, e essa despesa da criança ela tem que ser dividida entre os pais, né? Se não há possibilidade de divisão, porque há uma desproporção muito grande de salários e vencimentos, aí, por exemplo, a mulher pode pagar 60% da despesa e o marido 40%, ou ao contrário, às vezes até um percentual ainda menor do que isso. Ok, então tem casos e casos. Casos e casos, todo caso é um diferente caso que precisa ser analisado assim, individualmente. Beleza. Vamos ver qualquer outra pergunta. Um pai que obtém a guarda pode solicitar a pensão para a mãe? Pode. Não é comum, mas também pode, né?
No caso, como eu disse, a obrigação de manter os filhos são dos pais, e essa despesa tem que ser sempre rateada entre os dois. Não quer dizer que porque é o pai é que ele vai manter sozinho essa criança. O que acontece, como a gente disse no bloco, acho que no primeiro, a questão social, neste caso, geralmente o pai, a questão de orgulho, outras coisas, acaba não acionando a mãe judicialmente. Mas existe sim, a gente já acompanha alguns casos aqui, inclusive no escritório, de pais pedindo pensão para as mães, sim, e a obrigação é a mesma. Porque a obrigação não é por ser pai ou mãe, é a obrigação de ser pai. Né? No sentido de poder familiar e não de sexo masculino ou feminino. Né? Os pais, não só o pai. Perfeito. Então, quinta pergunta aqui. Ainda que seja incomum, e no caso de cada um ficar com o filho sob sua responsabilidade, como fica a pensão? Cada um deve assumir os custos do filho que está com ele? Perfeito. Acho que eu posso citar aqui o seu exemplo, né? Sim. Para quem não sabe, após a minha separação, por questões pessoais de cada um, nenhum podia assumir os dois filhos no momento. Né? Então, minha filha ficou com a minha esposa e meu filho ficou comigo. Então, a gente entrou em acordo comum, mas esse foi uma situação atípica. Então, de fato, hoje há uma divisão de filhos, né? Cada um está com qual. Mas, muito dificilmente, essa questão passa pela justiça e as crianças fiquem separadas. A gente disse desde o começo que a guarda seria estipulada dos dois, para um para o outro, ou no caso a gente acabou fazendo a compartilhada, mas dificilmente, muito raramente, as crianças são separadas. Até para a adoção se evita o máximo que as crianças sejam separadas, irmãos, né? No caso. No caso, então, de separação de pais, então, é praticamente assim, a chance mínima do Poder Judiciário concordar com isso. Agora, a questão do Judiciário decidir uma coisa não quer dizer que, na vida prática, isso seja exercido de uma maneira harmônica. Né? Eu falei, o Estado intervém na vida das pessoas quando as pessoas não têm capacidade de se gerir sozinhas. Então, se o casal, como vocês haviam feito, se decidirem e viverem nessa harmonia, a criança com um, outra criança com outro, ok, vocês vão conviver assim. Não é o ideal para as crianças. Né? Vocês levaram em consideração, as pessoas que moravam perto, as crianças estavam sempre se vendo, então isso ajudou bastante. Mas para as crianças isso não é o melhor cenário. Ela tem a separação dos pais e ainda separar os irmãos é uma questão ainda mais preocupante para a questão psicológica do crescimento dessas crianças. Verdade. Agora, a questão de pagamento também mais uma vez, não quer dizer que você está com um, eu estou com outro, que eu não devo pagar. Tem que se levar em consideração sempre o caso específico, de ver quanto que essa criança, porque a necessidade de uma não necessariamente é igual à outra. Você pode ter um filho com problema de saúde mais grave, que o outro tenha plena saúde, e você tenha mais gastos com um do que com o outro. Ou mesmo uma das partes tem mais condições. Sim, exato. Então isso há que ter um equilíbrio para que seja a necessidade da criança sempre assistida, dentro da possibilidade de cada um dos seus pais também. É isso. Beleza. Então vamos para a pergunta número 6, que é a seguinte: a quem é destinado o pagamento de pensão dos filhos? A mãe ou o pai estão inclusos no usufruto desse benefício? Bom, esse benefício é para uso e necessidade da criança. Né? Há o desvio desse recurso para o custeio da casa em si. Geralmente, de fato, você não tem como controlar isso 100%. Muitos pais optam por não pagar a pensão em espécie, e sim assumem alguns tipos de despesas, como convênio médico, escola, alimentação, uniforme, passeio, enfim. Muitos pais preferem não entregar o dinheiro em espécie, através de depósito de conta, que seja, para a mãe, e preferem assumir essas despesas justamente para não ter esse tipo de problema. Mas, se não tem condições de ser feito assim, e paga-se lá de 30%, às vezes descontado até na folha de pagamento, existe sempre a possibilidade de entrar com uma ação de prestação de contas. E aí a mãe vai ter que prestar contas no que ela gastou esse valor, que é exclusivo para o sustento da criança. A mãe ou o pai, né? No caso, como a gente já falou, se o pai tem a guarda e pode receber uma pensão, tem a mesma obrigação, de prestar essas contas. Beleza.
Ok. A pergunta número 7 é a seguinte: como se pode certificar que os recursos do pagamento de pensão estão sendo utilizados em prol dos filhos? Acho que já meio que respondeu essa agora. prestação de contas, não tem outro jeito, né? Óbvio, se a mãe formar essa prestação, fizer essa prestação de uma maneira espontânea, não precisa levar a questão ao judiciário. Né? Mas se chegou a esse ponto, geralmente, de dúvida, já porque já houve algum tipo de discussão, geralmente acaba sendo no judiciário mesmo essa prestação de contas. Então, caso uma das partes a que paga a pensão tenha dúvidas se esse dinheiro está sendo realmente direcionado para a necessidade dos filhos, pode abrir aí um processo de prestação de contas. Isso acontece com muita frequência quando essa mãe ou pai que tem a guarda da criança e recebe a pensão, começa a ter um novo relacionamento, uma nova pessoa começa a morar naquela unidade familiar, e aí tem aquela desconfiança que aquele dinheiro está sendo utilizado para sustento de terceira pessoa, né? E muitas vezes muito disso acontece, né? Ok. Agora a gente está na pergunta 8. O que deve ser feito caso o pai ou mãe que pague pensão mudar para um emprego que ganhe mesmo ou mesmo ficar desempregado? Então ele paga o valor X e aí ele, por N motivos, muda de emprego e vai ganhar menos ou fica desempregado. Não, essa é uma questão que traz muitos problemas, porque as pessoas, a única coisa que nesse país aqui leva à prisão é falta de pagamento de pensão. O fato de estar desempregado não desonera a obrigação de pagar pensão. E como que muitos pais acham que sim. O que tem que fazer neste caso é entrar com o processo de revisão da pensão alimentícia. Até porque a pensão ela é devida mesmo em caso de desemprego. O juiz vai fixar um valor menor, mas a obrigação vai ter que continuar sendo suprida. Como que a pessoa vai fazer? Cada um que se corre atrás do seu prejuízo, mas tem que, se a pessoa, por exemplo, hoje paga 1.000 e fica desempregada, ela tem que procurar imediatamente o judiciário para informar que ela está desempregada, ela precisa rever esse valor. Tem que ser uma coisa imediata. Mas tem que continuar pagando. Tem que continuar pagando até que tenha uma nova decisão judicial. Em muitos casos, quando o juiz já fixa o valor da pensão em sentença, ele já coloca que em caso de desemprego vai ser de 25% daquele valor que a pessoa vai pagar. Você paga 1.000, você vai pagar 250, por exemplo. Isso já sai na hora da decisão? Geralmente sai. Os juízes mais atentos a essas questões já prevêem, da sua experiência, obviamente, como juiz, os advogados também já requerem isso desde o começo, que em caso de desemprego a pessoa paga tem uma redução. Agora, em caso de redução de salário, a pessoa trocar de emprego, tem que ver como que ficou na sentença, porque geralmente a sentença vem em percentual também, 25% ou 30%, aí não muda nada. Não muda percentual. Agora, se fixou o valor fixo, e aí você vai ter que realmente procurar o judiciário de novo para rever esse valor. E caso a pessoa realmente não tenha como pagar, tem que se virar de qualquer jeito. Se virar de qualquer jeito, né? Filho, a gente simplesmente não deixa de dar comida, né? Sim. Tem que dar um jeito. Né? E além disso, pode ir em cana, hein? Por causa disso. Ficar esperto aí. O que pode acontecer, se realmente tiver uma questão de necessidade muito grande, ele mesmo, a pessoa, se socorrer, pedir alimentos para outra família, né? Mas é uma questão também difícil de acontecer, mas a possibilidade existe. Beleza. A pergunta número 9. Quais são os direitos e deveres do pai ou mãe que detêm a guarda dos filhos? Em relação aos filhos mesmo e um ao outro, né? Os direitos e deveres em relação ao casal que está separado. Vamos lá. Existem várias vertentes dessa pergunta. Né? O primeiro dever é o dever de prestar assistência psicológica e material aos filhos. Dever inerente da meio óbvio, né? Alguns não acabam não cumprindo, mas aí, né? A questão pessoal, né? Ou às vezes falta realmente de condições. A gente quando fala, a gente fala no mundo do qual a gente está acostumado a viver, mas a gente sabe que existem questões sociais muito radicais, difíceis, né? Pais realmente não têm a menor condição, embora tenham a necessidade, a vocação, o interesse de prestar assistência para esses filhos, não têm a menor condição. Né? Você vê crianças com os pais na rua, recolhendo lixo, né? Então, são questões extremas. Então vamos falar daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, que é questões das pessoas que têm um mínimo de condição. Fora esse dever, ela tem o dever sempre de informar
o outro pai que não detém a guarda dos acontecimentos do seu filho. Certo, isso é importante. Tem que acompanhar. Principalmente por isso, hoje em dia, se tem a guarda compartilhada, né, para que essas questões sejam discutidas entre o casal. Mas quando a guarda é unilateral, isso não quer dizer que aquela criança, aquele pai que tem a guarda, não tem a obrigação moral de prestar ao outro pai que não tem a guarda as informações do seu filho. Informações psicológicas, escolares, saúde, né? Tem todos esses deveres que continuam existindo, embora o casal tenha se separado. No caso de guarda compartilhada, tem o dever também de permitir o acesso à criança à outra parte. É um dever legal, realmente. Ok, beleza. E a 10ª pergunta desse bloco é a seguinte: você poderia nos atualizar sobre como estão hoje em dia as licenças maternidade e paternidade? Parece que mudou alguma coisa aí, né? Bom, essa pergunta também é uma pergunta meio capciosa, porque não é a minha área, mas vamos tentar responder. Porque licença paternidade e licença maternidade é direito do trabalho. Tá certo. Não é direito de família, mas eu vou responder dentro daquilo, uma linha geral do que eu sei. Né? A gente tem hoje, pelo menos o Estado já produziu mudanças no tempo dessa licença paternidade ou maternidade. Né? No caso, geralmente é a maternidade, porque são questões, né, de acompanhamento dos filhos, questões biológicas até, e estendeu para 6 meses. Tá? Algumas empresas participam de alguns programas que a licença maternidade também é de 6 meses. O que eu tenho acompanhado de mudança de licença paternidade é quando há, por exemplo, um casal homoafetivo, de 2 pais, é concedido licença às vezes para os 2, né? E mesmo que seja a maternidade, se for uma relação entre mulheres, né? Mas ou também, geralmente, quando essa criança tem alguma necessidade especial, a criança nasceu com um problema, precisa do acompanhamento dos pais, não só da mãe, e aí a questão tem que ser levada ao judiciário, para o judiciário realmente entender que tem esse direito, porque a dos pais, a do pai, no caso, é muito mais curta, né, de 3 a 5 dias, e aí pode se estender no período maior, dependendo da situação de cada filho, no caso. O que eu não acho isso muito legal, porque no momento que você está com uma criança recém-nascida em casa, tanto a criança quanto a mãe precisa de suporte. Eu acho que os pais deveriam ter um pouco mais de tempo aí também. A gente entra aí de novo na questão social da coisa, né? Porque a gente traz esses conceitos antigos ainda, né? E o direito ele demora um pouco para reagir às mudanças da sociedade, né? Porque precisa de mudança de lei, precisa de mudança de entendimento. E a sociedade mudou. Os pais, antigamente, não participavam desse momento inicial dos filhos, né? Principalmente o nascimento ali, era uma coisa mais distante, né? O pai pegava a criança no colo depois de quanto tempo? Hoje os pais são muito mais participativos, dão banho, cuidam, às vezes são muito mais mãe do que pai, né? E, então, realmente, o direito, o Estado precisa se adequar a essas novas situações, essas novas famílias que têm surgido, né? E precisa dar uma resposta. Mas, infelizmente, quando não se tem uma lei específica que trate desse assunto, é o judiciário que vai ter que decidir sempre. Não tem jeito. Maravilha. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso 3º bloco dessa perguntas e respostas sobre dúvidas com o advogado. Quero agradecer aqui ao Fabiano. Foi muito bom fazer esses vídeos com você. Eu espero ter ajudado um pouquinho, como a gente sabe, né, que também a gente não é detentor de todo o conhecimento, mas a gente atua nesse nicho de mercado há mais de 10 anos, a gente tem um pouquinho de convivência e de estudo para poder tirar a dúvida de todo mundo que precisar e ajudar no que for preciso. Com certeza ajudou, com certeza vai ajudar muita gente aí, tá bom? E você que está assistindo aí, se acha que esse vídeo foi útil, se ajudou, pode indicar aí para outras pessoas que você acredite que possa ajudar também, tá? E dá uma força para o nosso canal, se inscreve, dá um joinha no vídeo. E eu vou deixar nos comentários os contatos aqui do Fabiano e do escritório AMK Advocacia. Caso você precise, eu conheço alguém que precise também, pode indicar, tá bom? Valeu, galera. Beijão.